Salve, salve amigos do canal Detetives Vascaínos, terça-feira, dia 8 de julho, eu tô aqui novamente com as notícias do Vascão da Gama. O Vasco começou a receber os seus primeiros reforços da próxima janela, que se inicia no dia 10. O volante Thiago Mendes acabou de desembarcar no Rio e a grande pergunta do torcedor é o seguinte: cadê os atacantes? Pois é, por hora esses ainda não desembarcaram por aqui, mas são peças aí não só esperadas pela torcida, como pelo técnico Fernando Diniz. Há muitos critérios em jogo, a gente vai dissecar isso tudo aqui para vocês. Vou também trazer notícias do time que no próximo dia 12 retorna aos gramados no clássico contra o Botafogo e no dia 15 diante do Del Valle na altitude de Quito. Será que o Vasco está realmente preparado para essa maratona? Então, quer saber mais? Fique até o final comigo, deixa o like, compartilhe o vídeo, mostre que você gosta do meu trabalho e fortaleça o canal. Bom, meus amigos, dia 10 está batendo a porta e no Vasco a promessa de que o time já teria reforços em campo na volta aos gramados. E isso não se concretizou. A janela vai abrir e em campo o torcedor vascaíno seguirá torcendo para a mesma equipe que fechou com vitória o último jogo do Brasileiro antes da pausa do Mundial. Apesar disso, há novidade na área do tocante ao assunto mercado Cruz Maltino: a chegada do volante Thiago Mendes. O jogador acabou de desembarcar no aeroporto do Galeão e muito em breve, após os exames médicos e assinatura do contrato, será oficializado pelo clube, se tornando assim o primeiro reforço da janela de transferências. Mas ele vai ter que se preparar mais fisicamente para estar em condições, dos demais jogadores do elenco. Precisa também acertar algumas burocracias para que possa entrar em campo mais à frente. O jogador vai assinar um vínculo de cerca de 2 anos e meio com o Vasco e o seu contrato terá luvas diluídas ao salário que vai ganhar e mais bonificações por metas alcançadas, como a gente já tinha falado antes aqui. Uma contratação que agradou o técnico Fernando Diniz, que considera o jogador com potencial para encaixar em termos de liderança no meio-campo do Vasco, proporcionando assim solidez defensiva e postura. O Vasco viu em Thiago uma oportunidade de mercado, pelo fato do jogador estar livre e vindo apenas com pagamento de salários. Isso fez com que as tratativas tivessem um desfecho mais dinâmico. E algumas considerações sobre esse desembarque do Thiago agora há pouco aqui no Rio de Janeiro. O Thiago está motivado, aos colegas jornalistas ali presentes. O jogador demonstrou a sua alegria, óbvio, em retornar ao futebol brasileiro após 8 temporadas lá fora, e especialmente esse novo desafio na sua carreira. Segundo o jogador, o pedido da família pesou nessa volta aí, e especialmente em relação ao Vasco. Outro ponto importante, galera, ele revelou que não está 100% fisicamente e que deve levar aí em torno de 1 a 2 semanas para entrar no ritmo, e poder aí ficar à disposição do Fernando Diniz. Portanto, ainda vai demorar um pouquinho para a sua estreia. E o Vasco não vai parar em Thiago Mendes. Óbvio, a torcida sempre pergunta: cadê os homens de frente que não chegam? A demora está justamente nessa questão dos critérios, Já tinha falado isso aqui antes. O Vasco está sendo muito seletivo nesse aspecto porque não quer onerar mais a folha com jogadores que não produzam nada e não rendam o esperado. O caso do Jean David é um exemplo. Jogador que chegou, tem salário alto e simplesmente não joga. Não jogou com o Carille e tampouco com o Diniz. Isso está tirando espaço de gente que pode chegar até com um salário menor e render mais. Acrescentar as necessidades que regem a equipe. Admar Lopes mapeou muitos jogadores sul-americanos, fez sondagens, estabeleceu os contatos, possibilidades, mas não afunilou ainda as tratativas. Espera-se que com o passar dessa semana a gente tenha novidade na próxima que está por vir, já que a janela já estaria aberta e possivelmente os contatos mais aprofundados. A tendência hoje, com a contusão do Adson, que por sinal operou hoje com sucesso, mas não teve o tempo aí de recuperação divulgado pelo departamento médico do Vasco, é que o clube traga aí até 2 jogadores, pro ataque, podendo esse número ser acrescido de mais um meia, dependendo das condições do mercado. O Vasco está ciente de que o Coutinho precisa de um reserva e hoje o clube não tem esse jogador que poderia substituir a altura, Porém o Vasco quer trazer alguém que vale a pena o investimento. O Diniz foi claro: trazer por trazer é melhor ficar com o que estão lá, principalmente a base, que tem revelado aí bons talentos, tanto no Sub-17 como no Sub-20. Por isso a procura vem sendo muito minuciosa e tem levado mais tempo que o normal. E tá
também tem a questão da grana, né, meus amigos? Porque fora que quando você chega num clube e quer tirar um jogador de lá, e esse jogador é titular, esse clube não vai aceitar assim um simples empréstimo. Tem que botar grana, botar condições na mesa que possibilitem dar visibilidade ao negócio. O Edmar Lopes realmente está em silêncio, tem trabalhado nos bastidores e, pelo que apurei, ele está querendo ser cirúrgico mesmo nessa janela, mesmo que essa pontualidade aí leve mais dias do que o planejado, né, para trazer mais reforços. Mas realmente, na minha opinião, esses atacantes já tinham que estar treinando para reforçar o Vasco desde já. Tiveram tempo para isso. Isso vem incomodando o torcedor, né? O Thiago Mendes é um exemplo disso. Você vê, o cara tá chegando aqui, diz que não está bem fisicamente e ainda vai ter que entrar no ritmo. Isso vai levar mais tempo e o Vasco está precisando de reforços para ontem. Precisa de mais senso de urgência. Isso leva a uma questão interessante. Está aí o Vasco hoje, nessa retomada, preparado para a maratona de jogos que terá pela frente e pronto para superar as dificuldades que cercam as próximas partidas? Olha, eu vou ser muito franco, vou dizer que isso me preocupa muito. Eu sempre deixei claro que o elenco do Vasco é curto, que não há opções que possam mudar uma partida. Hoje a evolução que vem tendo é muito mais reflexo do trabalho do Fernando Diniz do que das qualidades do elenco. O técnico encontrou um time, vai tentar encaixar agora o Thiago Mendes no meio campo, mas ainda faltam peças que possam dar um suporte, né, quando o elenco precisar ser mais exigido, tanto em matéria de lesões como de suspensões. Entre o dia 12 e o dia 22 de julho, o Vasco vai fazer 4 partidas, sendo 2 pelo Brasileirão e 2 pela Sul-Americana, e que podem ter um peso muito grande para esse recomeço da temporada. Principalmente porque há viagens desgastantes no meio, e isso de certa forma atrapalha, né, sim, dentro de campo. Com mais peças você consegue oxigenar melhor o time e deixá-lo mais pronto para esses desafios. Bom, meus amigos, mas vamos mudando de assunto, focando justamente no campo, onde o Vasco tem um compromisso importante no próximo dia 12, lá em Brasília, contra o Botafogo, aí, um Botafogo que vem de uma eliminação no Mundial, desfalcado de peças importantes que foram vendidas e sem um técnico nos gramados, porque mesmo tendo contratado o filho do Ancelotti, ele não estará dirigindo a equipe diante do Vasco. O Vasco, por sua vez, treinou novamente hoje com toda a dedicação, trabalho pesado do Diniz com seus auxiliares e aposta que o Vasco possa fazer uma partida perfeita taticamente, como fez diante do São Paulo, e conquistar mais 3 pontos que vão fazer o time pegar um elevador na competição e, de quebra, injetar confiança para a disputa lá na altitude de Quito. Muitos perguntam da situação do Coutinho, se ele vai estar mesmo apto para essa partida. A resposta é sim. O Vasco vai ter que esperar a janela abrir para registrar um novo contrato na CBF. Após isso, estará liberado no BID. A única ressalva é que ele vai ser julgado nessa quinta-feira contra uma expulsão que teve na partida contra o Fortaleza. Embora o artigo em que ele vai ser julgado defenda uma pena aí entre 1 a 3 jogos, no Vasco há um certo otimismo que ele não pegará esse gancho que o afaste do clássico. E uma coisa que a gente precisa pontuar também em relação ao Coutinho, aliás, ele está querendo demais mesmo, porque tem treinado com dedicação, vontade e surpreendendo a todos da comissão técnica que entendem a importância do jogador nesses próximos jogos que estão por vir. Ao lado do Verratti e do Léo Jardim, o meia é um dos pilares da equipe e tem tido aí um bom entrosamento também com o Nuno Moreira, né? Ele vem aí dialogando, né? Esse diálogo vem fazendo a diferença na atual estrutura montada pelo Fernando Diniz. E essa renovação motivou muito o jogador, que espera encerrar o ano longe das lesões que o afastaram lá atrás do time, proporcionando aí mais competitividade à equipe. Bom, meus amigos, mas é isso por hoje, é só. Agora eu deixo você. Tá confiante aí nessa contratação do Thiago Mendes? Ou acha que os problemas físicos podem comprometer o jogador aqui? E os atacantes? Essa demora toda não está prejudicando o planejamento do Vasco? Então comente e participe. Tô indo, amanhã a gente se vê. Até lá.